Eu nasci na Bahia, na Chapada Diamantina, e nasci nos anos 70 e eu tive uma infância profundamente ligada com as questões ambientais, embora eu não tivesse consciência disso. Então eu brinquei, né, ainda tive o privilégio de brincar e morar perto de resquícios da mata, né, e pude viver essa experiência. Mas a minha relação com a questão ambiental, propriamente dito, do ponto de vista da consciência, se deu já muito tempo depois, quando eu fui morar no Pará, e no sudeste do Pará, numa cidade chamada Canaã dos Carajás, uma cidade mineradora. E eu fui trabalhar junto de uma empresa, ou para uma empresa mineradora, e eu comecei a perceber os impactos que a vida, que a extração de minério produzia na vida das pessoas, né? E isso não era discutido. Então, quando eu me dei conta disso, e posteriormente eu fui para o mestrado na Universidade Federal do Pará, em Belém, eu resolvi estudar os impactos que a mineradora produzia na vida de uma comunidade ali em volta do projeto, né? E foi surpreendente, porque nesse processo de pesquisa, eu fui estudar os relatórios de impacto ambiental, enfim, e percebia que os relatórios não apresentavam nenhum tipo de problema. Todas as variáveis estavam controladas e todas as variáveis estavam dentro daquilo que a norma estabelecia. Mas quando a gente ia conversar com a comunidade, quando a gente ia pesquisar isso, a gente percebia que, na prática, as coisas não se davam desta forma. Então, ali, eu comecei a perceber qual, de fato, era a relevância da nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, né? E como era importante problematizar as relações, né, de produção econômica, cultural, política, ideológica com as questões socioambientais. E nesse sentido foi que eu comecei a me perceber também como natureza, que isso é uma outra questão, né? Como natureza, apesar de ser um ser social, mas um ser social que se constitui em cima de bases orgânicas, que é o nosso corpo. E nesse sentido foi que eu fui me envolvendo, né, nessa discussão e fui me dando conta da importância e da relevância de estudar e de pesquisar a temática. A posteriori, eu fui fazer o doutorado, e aí sim, especificamente em educação ambiental, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Rio Grande, FURG, e lá eu fui aprimorando e amadurecendo essa minha compreensão sobre o que é a natureza, as relações socioambientais, a minha relação no mundo e com a natureza, e a minha própria dimensão enquanto ser social e enquanto ser da natureza, né? Claro que esse processo não está fechado, é um processo em aberto, é um processo que continua amadurecendo, mas é a partir daí que eu vou me constituindo em pesquisador dessa área e vou tentando entender esse fenômeno, sobretudo aqui no Brasil. A educação ambiental no Brasil é uma política pública que foi construída a partir de um intenso processo de luta, né, desencadeada a partir dos anos 70, mas que teve muita força no Brasil a partir dos anos 90. A educação ambiental tem como princípio, né, compreender as relações ser humano e natureza, e ela é importantíssima, sobretudo no contexto atual, dado a crise climática que estamos inseridos. Aqui no Brasil ela passou por um período de apagamento, né, no momento do governo de Jair Messias Bolsonaro, que acabou relativizando e colocando a educação ambiental num plano secundário, em razão da sua própria concepção do que é ou do que era meio ambiente para o grupo que ele representava. A educação ambiental no Brasil vem ganhando um novo fôlego, mas ainda sob a resistência, né, da política conservadora que persiste no Brasil. Hoje, a educação ambiental é, sobretudo, um campo de resistência. Resistência a essa política macroeconômica que vê o meio ambiente, a natureza, como uma mercadoria a ser negociada com o fim de obter lucro. Então, nesse sentido, a educação ambiental é um espaço de luta e de resistência a esse modelo de sociabilidade em que transforma absolutamente tudo em mercadoria.
Por muito tempo, a gente pensou, o mundo pensou, sobretudo o mundo ocidental, pensou a questão climática, os problemas ambientais como uma possibilidade, um vir a ser. Atualmente, a gente está lidando com uma outra perspectiva. O que estava por vir, agora está estabelecido. E, nesse sentido, a crise climática ela é uma demanda que requer de nós um outro pensar da sociedade e do mundo. Nesse contexto, a educação ambiental tem um papel decisivo, porque passa a ser um instrumento didático-pedagógico, ou melhor, pedagógico-didático, que tem como objetivo discutir, refletir sobre a perspectiva crítica os problemas que acarretam a sociedade ou que afetam a sociedade a partir desses problemas ambientais a que estamos submetidos. Isso significa dizer que nós temos que discutir no campo da educação ambiental política, economia, cultura, né? Ou seja, as relações humanas que organizam o modo de viver e de produzir a própria existência e, para além disso, né, as razões que orientam a produção desse modelo de sociabilidade. Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel importante, de tal sorte que a ONU, o ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, aprovou uma resolução em que estabelece a educação ambiental não mais como um componente transversal dentro do currículo escolar, mas a educação ambiental como um componente curricular obrigatório dentro dos currículos escolares, né? O que, obviamente, difere do que nós temos hoje no Brasil, em que a educação ambiental é um tema transversal e não um componente curricular obrigatório, sobretudo para a educação básica. Muitas das mudanças climáticas que o planeta viveu ao longo da sua história, elas foram decorrentes de processos considerados naturais. Nesse exato momento, a discussão também muda nesse sentido, porque os processos de mudança climática que nós temos vivido na atualidade é resultado da ação, da intervenção humana no processo. Isso que se chama hoje de antropoceno, né? Ou seja, o aquecimento da Terra, né? O degelo de regiões estratégicas é resultado, né, desses processos de interferência humana. E isso tem, obviamente, acarretado uma série de consequências. Nesse sentido, a educação ambiental, que não é um fenômeno recente, que para nós aqui no Brasil, mas também em termos do mundo ocidental, ocorre a partir dos anos 70, né, passa a existir com o sentido de pensar a nossa própria existência. Então, se você imaginar, por exemplo, que o Brasil começa a vivenciar um processo de desertificação, ou seja, até então não falávamos em deserto no Brasil, e o processo de desmatamento em função da apropriação do solo para o agronegócio, criação de gado, plantio de soja, etc., tem intensificado a criação de áreas desertas no país. Isso é em função não de um processo natural, mas de uma interferência humana. Então, isso demanda de nós pensar a sociedade, pensar o Brasil sobre uma outra perspectiva. Também é importante dizer que como gerimos o recurso hídrico que nós temos no país. Embora o Brasil seja um país com uma grande reserva de recurso hídrico, é verdade que a nossa atuação, seja a atuação da indústria, seja a atuação individual, né, tem causado danos a esse recurso, de sorte que a água, enquanto recurso essencial à vida humana, está se esgotando. E estamos falando de água potável, e isso tem uma implicação absurda sobre a vida de todos os seres humanos, né? E, consequentemente, esse processo de uso desordenado, de apropriação desordenada de recursos como a água, como o solo, né, causa ou acentua as desigualdades sociais, e com maior consequência para as comunidades carentes, né, para comunidades tradicionais, para comunidades desfavorecidas economicamente. Então, esse também é um problema. Daí, por exemplo, a gente vê que os impactos socioambientais, eles são impactos com muito mais veemência sobre comunidades com o recurso financeiro é menor, né, cuja cor da pele dessa população é negra, né, que tem uma característica de marca de gênero, ou seja, as mulheres acabam sendo mais afetadas por esses processos.
Então, nós precisamos pensar a problemática ambiental, né, a partir da perspectiva ambiental, educação ambiental crítica, a partir de uma perspectiva que inclui esses elementos diversos, trabalho, gênero, raça e outros tantos, para que a gente possa dar conta da complexidade em que esse fenômeno está inserido. Retomar a educação ambiental como uma política pública para discutir, refletir e formar a sociedade para uma nova perspectiva de sociedade é fundamental diante da emergência climática que estamos inseridos.